Na nossa videoaula sobre biometria, né, a gente mostrou como que desenvolve essa prática, como faz, qual a importância, qual o melhor horário para fazer, qual a quantidade de peixes deve ser pesados, né, para realizar essa técnica. E aí, obtido esse resultado, né, a gente vai estar utilizando os dados agora baseado, né, nessa planilha aqui também. Essa planilha já é uma planilha pré-estabelecida, baseado em diversas experiências, em estudos, em pesquisas. Então a gente já tem aqui alguns dados também que vão ser úteis, né, para a gente poder calcular essa ração. Então só recalculando aqui, né, para a gente lembrar, no tanque feito a biometria a gente tinha 300 peixes. E o peso, a média do peso foi igual a 21 gramas, 21,7 gramas, né? A média de peso. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Então, eu já disse que essa tabela, ela é pré-estabelecida. Sendo ela pré-estabelecida, a gente vem aqui. A gente tem aqui, ó, a média de peso inicial, né, na primeira semana aí do cultivo, né? Então, na primeira semana do cultivo, os alevinos chegam ali com 1 grama e no final da semana, né, aí no final da primeira semana, depois passa para a segunda, sai da segunda semana com 5 gramas. Então, a gente colocou aqui, ó, semana de cultivo. Semana 1 e semana 2, o peso inicial é 1 grama, o peso final 5 gramas. Quando os peixes estão, né, na semana 1 e na semana 2 de cultivo, qual a quantidade de ração eles devem comer? Então, tá aqui, 25%, né, 25% do seu peso. Né? Então, assim, o que isso significa? Então, a gente vai fazer o primeiro cálculo para considerando que ele estivesse, né, nessa primeira semana, só para vocês terem uma noção de como faz o cálculo. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui só para vocês terem uma noção e fixar melhor o cálculo aí, né, na memória de vocês. Então, na primeira e na segunda semana, assim que os alevinos chegarem, vocês vão fazer a pesagem e vamos para o nosso exemplo. Vou colocar aqui exemplo 1. Vamos considerar que esses peixes, né, tivessem ainda iniciando a segunda semana e eles estivessem aqui com 2,5 gramas cada alevinho, né, com 2,5 gramas. E o cálculo de ração diz que quando eles estiverem com 1 grama ou com 2,5 gramas, eles devem consumir 25% da biomassa, né, do peso deles ali. Então, quando é 25% de 2,5 gramas, então, né, 25% de 2,5 gramas. 2,5 vezes 0,25, 0,6. Então tá aqui, 0,6 gramas, né? 0,6 gramas, ou seja, menos de 1 grama. Então vamos considerar que fossem os 300 peixes que tivesse lá. Então 0,6 gramas vezes, né, 300 alevinhos que estão ali. A gente teria que colocar por dia lá, né, 0,6 vezes 300 vezes 300, né? Vamos colocar aqui 0,6 vezes 300, que é 300, a gente está considerando o número de peixes que estava no tanque. E considerando que eles estão aí entre a primeira e segunda semana. E com 2,5 gramas. Então, 0,6 vezes 300, 187 gramas e meia de ração. É o que a gente tem que colocar para esses 300 alevinos entre a primeira e entre a segunda semana, certo? 187 gramas aproximadamente. Lógico que no início a gente vai colocando, e tem uma tabela também que ela é mais completa, vocês podem estar pesquisando, né, e já adequando para a realidade de vocês.
nessa tabela, essa quantidade de ração aqui, ela pode ir aumentando a cada 4 a cada 7 dias. Pode aumentar ela, por exemplo, a cada 4 dias vai ter uma precisão maior. Aí agora, o que a gente precisa considerar com relação, né, a essas 187 gramas de ração para fornecer por dia? A gente precisa avaliar como é que está a qualidade da água e avaliar também o nosso sistema de criação. No sistema de tanque-rede, né, a gente vai fornecer essa quantidade aqui integral de 187, digamos que esses 300 peixes estivessem lá no lago, lá numa barragem, né, e só tivesse o tanque-rede. Então, no tanque-rede, os peixes eles não têm acesso a outros tipos de alimentos, né, diferente, por exemplo, do sistema de bioflocos que tem alimento natural, diferente do sistema de tanque escavado, né, que tem os fitoplânctons e os zooplânctons, que são alimentos naturais. Né? Então, os peixes têm outros acessos. Então, em sistemas que há quantidades de alimento natural produzido naquele sistema, e isso vocês têm que ficar atentos. No meu sistema de criação, tem alimento natural que o peixe come além da ração que eu jogo? Não. Então, eu forneço essa quantidade total. No meu sistema, tem alimento natural? Sim. Então, se sim, essa quantidade de ração aqui, ela é reduzida, e isso principalmente para tanque escavado, né? E aí por bioflocos também, se o sistema for bioflocos, porque tem alimento natural. Então, a gente reduz aqui, ó, menos 30%. Então, desse total aqui, eu vou fornecer apenas 70%. E quanto seria, né, 70% de 187,5? 187,5 vezes 0,7. Então, eu teria que fornecer, se for em sistema de bioflocos ou sistema de tanque escavado ou qualquer sistema que tem fornecimento de produção de alimento natural ali dentro do tanque, eu teria que fornecer apenas 131 gramas aproximadamente de ração por dia. Certo? Então, são essa sequência, esse raciocínio que a gente precisa ter. Primeiro, pegar a tabela, porque de acordo com a biomassa, está aqui já pronta a indicação do percentual da biomassa que ele vai ter que consumir. Né? Então, já está aqui, já está dado. Depois disso, eu preciso saber quantos peixes tem, então eu multiplico a quantidade que cada peixe tem. Eu sei a grama de cada peixe, aí depois eu descubro, né, baseado na biomassa, o peso de ração, a quantidade de ração, baseado na sua biomassa que ele vai ter que comer, aí eu descubro. Quando eu descubro que cada peixe tem que comer, eu multiplico pela quantidade de peixe que tem no meu sistema. E aí eu vou lá para o meu sistema. Meu sistema tem alimento natural? Tem. Então, eu reduzo 30%, só forneço 70% do meu resultado. Não, meu sistema não tem alimento natural. Então, eu forneço toda aquela demanda, né, que ele precisa consumir. Aí, agora, isso aqui só foi para vocês memorizar. Então, agora a gente vai para o resultado, né, baseado na videoaula, né, que foi de biometria, tinha 300 peixes, a gente fez a biometria de 5%, né, de 5% ali dos peixes, e a gente chegou numa média, né, de 21 gramas, ponto 27. Então, 21 gramas, ponto 27. Qual o total de biomassa que tinha ali dentro? 21 gramas, ponto 7 vezes 300. Vezes 300. Então, a gente tem ali naquele tanque 6,5 kg aproximadamente de peixe hoje, né? Então, a biomassa, né, a quantidade em quilos de peixe que a gente tem ali, vou colocar aqui o B como biomassa, são de 6 quilos, 510. Aproximadamente 6,5 kg, né? Então, essa é a biomassa que a gente tem dentro daquele tanque. E aí, tem duas formas para a gente poder calcular a quantidade de ração. Aí, beleza, eu tenho ali a quantidade de peixe, a média de peso de cada peixe
E eu também tenho aqui o total, né, que é a minha biomassa real, ali a quantidade de quilos de peixe que eu tenho ali dentro daquele sistema. Aí a gente volta aqui, nessa tabelinha. O peixe, né, entre 15 e 25 gramas, que é o caso do nosso, né, que está com 21,7, então está aqui nesse intervalo, certo? Então, quando ele está aqui entre 15 e 25, ele precisa consumir 7% da sua biomassa. 7%. Então, uma forma fácil de saber, se eu já sei a quantidade de biomassa que tem ali no meu tanque, né? Eu já sei a quantidade de biomassa, que é de 6,510 gramas. Então, eu vou lá, 6 quilos, 510 gramas, vezes 7%, 0,07. Então, logo eu descubro que a quantidade de ração que eu tenho que jogar naquele tanque é de 456 gramas por dia, aproximadamente, né? Então, 456 gramas por dia. Vamos colocar esse cálculo aqui, baseado primeiro na biomassa. Então, a biomassa no meu tanque. E aí eu vou colocar como foi que eu cheguei, que foram 21,7 vezes 300 peixes, que tem 21,7 é a média de cada peixe que está ali dentro, vezes 300, que é o total que eu tenho lá dentro. Então aqui me deu, né, aqui gramas, que me deu 6,510 quilos. Ou 6.510 gramas. Só que eu já transferi aqui para quilo. Então, 6,510 quilos. Qual o total da biomassa de ração que o meu peixe deve consumir quando ele está com 21 gramas, 7? Aí eu venho aqui, ó, que 21,7 vai estar entre 15 e 25. Então, eu venho aqui agora, né, 610, que é o total de biomassa ali dentro, eu preciso consumir 7%. Então, vezes 0,07 é igual 6 quilos 510 vezes 0,07 é igual 456 gramas, aproximadamente. Ou 0,456 quilos, né? 0,456 quilos vezes 1.000, 456 gramas de ração por dia. Então, eu já descobri a quantidade. O meu sistema ali, né, que a gente viu do exemplo lá da realização aí da biometria, é um sistema que sim, tem produção de alimento natural. Então, eu tenho que colocar as 456 gramas por dia, Suzy? Não, porque eu tenho alimento natural. Então, aqui eu vou colocar menos 30%, né? 100 menos 30% me sobra 70%. Então, 456 vezes o que me sobra aqui que eu tenho que fornecer, eu tenho que subtrair 30, então me sobra 70. Então, vezes 0,7. Então, aqui eu tenho que fornecer daquele tanque 319 gramas de ração por dia. Então, desse jeito aí, eu identifico e eu encontro a quantidade de ração que eu tenho que fornecer. Uma outra forma de fazer essa mesma continha, vou colocar aqui com o meu exemplo 2. Meu exemplo 2, que foi do mesmo formato que eu fiz a primeira. O meu peixe, qual é a biomassa que um peixe tem? 21,7 gramas. 21,7 gramas. Nessa idade de 21,7 gramas, ele tem que consumir qual a biomassa, qual o percentual da biomassa dele? 7%. Então, eu venho aqui e coloco vezes 0,07.
Aí vamos lá, 21,7 vezes 0,07 é igual 1,5 grama, aproximadamente 1,5 grama. Então, cada peixinho daquele tem que consumir 1 grama, aqui é igual, né? 1,5 grama de ração, cada peixe daquele. Eu tenho quantos peixes? 300. Então, vezes 300. Agora eu vou aqui 1,5 grama vezes 300. Quantos quilos de ração eu preciso fornecer por dia? Olha aqui, 456 aproximadamente, né? Porque tá dando 455,7, mas a gente aproxima para 456. Então, duas formas de calcular. Uma, primeiro encontrando a biomassa total do tanque, eu encontrei 456. A outra, eu calculando inicialmente a necessidade por cada peixe que está ali, né? E depois eu multiplico pelo total de peixes do meu tanque, então eu acho a mesma quantidade. Então é apenas formas diferentes de chegar ao mesmo resultado. Então mostra que a gente está aí no caminho certo. E a mesma situação, meu sistema tem produção de alimento natural? No nosso caso tem. Então eu tenho que menos 30%. Se eu tiver 30% desse total, me sobrou 70%, vezes 0,7, me sobra aí aproximadamente 319 gramas, né, por dia de ração. Se o meu sistema não tem fornecimento de alimento natural, não tem produção de alimento natural, principalmente o sistema de tanque e rede, então eu tenho que fornecer essa quantidade. Então são esses aí os critérios que a gente tem que levar em consideração na hora de determinar a quantidade de alimento ali por dia para aqueles, né, para aquele tanque, para aquele sistema. E aí, mais que isso, nessa fase, né, de acordo, na verdade, aí o número de semanas, a quantidade de semanas que você está cultivando ali os peixes, né, e de acordo com o desenvolvimento deles, há aqui um número de vezes que vocês têm que arraçoar, que a gente chama número de tratos por dia. Né? O que é o número de tratos? É o número de vezes que a gente vai fazer esse arraçoamento. Então, nessa primeira semana aqui, né, primeira e segunda semana, a gente tem que dividir essa ração pelo menos 6 vezes. Né? Então, a gente encontrou aqui 131 gramas. Se a gente dividir aqui por 6, dividido por 6, a gente vai obter 131, né? Dividido por 131 dividido por 6, então a gente vai colocar 21,8 gramas vezes, né? Por trato, na verdade. Né? Por trato, então a gente coloca essa quantidade, 21,8 gramas. Muitas vezes o produtor acaba sendo trabalhoso, né? Então, assim, há sistemas, isso aqui, por exemplo, para o sistema de tanque escavado, né? Colocar aí, ou algum outro sistema também que tem produção de alimento natural, porque os peixes, os alevinos que estão ali, eles encontram ao longo do dia outros alimentos. Mas em sistemas, por exemplo, como o sistema aí de tanque-rede, que não há, né, tanta disponibilidade, às vezes não há mesmo nenhum tipo de alimento natural ali, então esse número de tratos ele pode chegar aí até 12 vezes. Nessa fase inicial, quanto maior o número de tratos, maior vai ser a uniformidade no desenvolvimento dos seus alevinos. Isso porque o tanque-rede ele tem um espaço limitado, né? A gente está trabalhando ali com um sistema super intensivo, então muitas vezes não há espaço suficiente para quando você joga a ração e todos os peixes, naquele momento, todos conseguirem comer. Então, muitas vezes, um sobe primeiro, consegue se alimentar e os outros não conseguem. Né? Então, isso acaba gerando uma desuniformidade no tamanho aí no desenvolvimento dos peixes. Então, aumentar o número de tratos por dia, né,
é essencial para manter uma uniformidade no desenvolvimento aí dos alevinos até aí a quinta, sexta semana. Então, a gente está colocando aqui 6, mas para quem trabalha em tanque rede, pode aumentar esse número de arraçoamento. E aí, o que não deve fazer confusão é 131 gramas. Eu não vou jogar 131 gramas em cada trato. Não, eu vou dividir. Essa ração aqui, ó, é 131 gramas por dia já. Aqui é por dia. Então, se eu vou fazer 6 tratos, eu divido por 6. Se eu vou fazer em 10 tratos, então eu vou dividir por 10. Colocaria, por exemplo, 13 gramas, né, em cada vez. Não podem esquecer como que a gente chegou a esse valor, que foi considerando se o seu tanque tivesse, por exemplo, 300 peixes. Então, essa quantidade aqui é considerando o nosso exemplo de 300 peixes. Se você tiver 1.000 peixes, 2.000 por tanque, né, alevinos ali, 1.000, 2.000 alevinos, então você vai ter que fazer esse cálculo baseado no peso que ele está naquele momento, na biomassa que ele vai ter que consumir do seu peso, né? E aí você chega à quantidade de ração, certo? Então é isso, o número de tratos é essencial para manter um bom desenvolvimento e uma boa uniformidade ao longo aí do desenvolvimento do seu lote. E assim, a nossa tabelinha aqui, ela seguiu até 750 gramas. A partir do momento que o peixe atinge 750 gramas, a biomassa que ele vai ter que consumir vai basear aqui mesmo, de 2% do seu peso, né? Então, aqui ele começa a consumir 25% do peso, aqui no final ele consome 2% do seu peso. Imagina que a gente vai chegar com peixes aqui a depender da espécie, com quilo, quilo e meio, então ele vai continuar consumindo apenas 2% do seu peso. E mesmo assim, para a gente manter, né, um bom desenvolvimento deles, uma boa padronização no momento da espécie, uma boa uniformidade aí do lote no momento da espécie, a gente vai continuar também arraçoando aqui 3 vezes ao dia. Então, com relação à definição da quantidade de ração, né, que a gente deve fornecer para os peixes ali nos tanques, essa é a forma da gente encontrar. E lembrando que tem essa observação que tem para fazer, se tem fornecimento de alimento ou não. E a gente vai fazer uma videoaula mostrando na prática também e falar de algumas considerações que a gente deve fazer, né, com relação à quantidade de ração a fornecer. Isso aqui é se o meu sistema estiver na condição ótima. É temperatura ideal, pH ideal, oxigênio dissolvido ideal. Mudou qualquer fator na qualidade da água, vai interferir na quantidade também de ração que os peixes vão comer. Então, assista a nossa próxima videoaula que a gente vai tratar, né, e falar aí mais sobre a qualidade da água e quais são os fatores que vão influenciar na quantidade de alimentos que os peixes vão consumir aí no decorrer da sua produção. A Teradistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.